Você tem que ter um certo nível de consciência já um pouco aberto para você compreender e aceitar, meio que soltar. E esses níveis de consciência, a gente estuda isso na Unipaz também, né? É claro que os cientistas, os estudiosos, a gente é super grato, né? Quem seríamos nós se a gente não tivesse as pessoas que fazem essas classificações, esses estudos e trazem para nós? E isso daí é luz, né? É luz, e daí o que acontece? Mas tudo isso, ainda assim, é pequeno diante da dimensão humana. Tem um autor, um teórico da psicologia, que é da psicologia pós-junguiana, o James Hillman, que ele fala do fazer alma. Ele não diz que a alma já vem pronta. Você vai construindo. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Saindo da Matrix. O podcast que faz com que você pare de viver do automático ou pelo menos ative algum gatilho para viver a vida que sempre sonhou. E hoje a gente está com duas convidadas de novo. Adorei esse negócio de ter duas convidadas aqui ao mesmo tempo. Para falar sobre transição de carreira, sobre autenticidade, sobre construir um plano de digna e como você agora vai começar a se planejar para o ano que vem. A ideia do podcast e dessa trilha é exatamente essa, então fica ligado. E primeiro eu quero agradecer vocês, mas antes eu vou colocar aqui. A gente vai falar sobre... A gente tá aqui hoje com duas convidadas, a Marlise Ardent. Falei certo até 2 minutos atrás. Profissional com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento humano, palestrante, mentora de mulheres, posso dizer que uma grande amiga. É formada em administração, pós-graduada em psicologia organizacional e tem estudos avançados em psicologia transpessoal, analítica e junguiana e no desenvolvimento integral pela Unipaz e o Instituto Freedom. Sua jornada de autoconhecimento começou cedo, desde aos 10 anos, questionando quem sou eu. Passou por diversas tradições espirituais, viveu um despertar profundo aos 38 e atravessou o divórcio, mudanças de carreira e também a saída dos filhos com o ninho vazio. Hoje integra sua autenticidade daqui a pouco, na verdade, no sul da Bahia, consolidando seu lema, autenticidade é poder. Apesar que quando sair, você já vai estar lá. Que lindo, Daqui a pouco vai contar pra gente isso. E a Beth, Elizabeth de Souza, tem uma metodologia específica que ela vai contar pra gente também. Mas ela tem mais de 30 anos de experiência no mundo financeiro e administrativo, tendo iniciado a carreira aos 15 anos e alcançado posições de liderança nacional. Após se aposentar do mundo corporativo, viveu um processo profundo de autocura, enfrentando ansiedade, esgotamento e a transição do meio da vida. Iniciou, então, uma nova formação em psicologia, que está terminando, somando especializações em psicologia transpessoal, psicoterapia holística e psicologia analítica. Hoje une sua bagagem para ajudar mulheres na fase de transição e aposentadoria por meio do método que criou, que é o plano D de Digna. Mulher que se cuida, se prepara. E ela vai contar um pouco sobre esse caminho de autoconhecimento junto com a educação financeira e como se molda a parte comportamental para criar uma autonomia emocional para mulheres maduras. Bem-vindas! Obrigada, que alegria. A gente fica muito feliz. E o encontro dessas duas, olha só, gente, tava aqui, depois nós vamos colocar aí pra vocês verem as bagunças que estavam. Gente, Beth, vamos falar aqui então sobre essa loucura dessa meia-vida, do que quando a gente chega numa determinada fase, realmente parece que a gente meio que se perde, eu acho, ou se acha, talvez. Começa a se achar. Exato. E de preferência que a gente preste atenção nisso, né? A Marlise, então, ela é terapeuta, especialista nisso. E a Beth, ela também tá agora fazendo toda a parte da psicologia pautada num comportamento atrelado à parte financeira, que é o que ela tem de expertise de vida. E ela uniu tudo isso daqui e a gente se encontrou através da Seja Mais. E Beth, vamos começar contigo, me conta. Conta um pouquinho por que do financeiro e como que isso se tornou agora para você, assim, falar sobre comportamento na união com o financeiro.
Então, tem que começar comigo, né? Mas vamos lá. Foi assim, né? Surgiu justamente dessa fase da metade da vida em diante, né? O despertar da Marlise começou aos 38, o meu começou depois dos 50, né? E eu trabalhei até os 50 anos em empresas, né? De multinacionais e tal, e segui a minha vida, eu diria que trabalhando, né? A gente fala do trabalho, onde a gente tem várias funções, várias obrigações, metas, e está muito mais ligado a uma sobrevivência econômica e financeira que para gerir, né, família, filhos e tudo mais, né? E quando a gente amadurece, o que acontece? A gente começa... esse mundo começa a se esvaziar, né? Aí você é obrigado a olhar para si mesmo. E quando você esbarra com você mesmo, você fala, tá, quem sou eu? Era isso que eu queria? É isso que eu gosto mesmo? É isso que eu quero? E foi aí que começou a questão da psicologia, né? Que eu comecei a estudar, já tem 8 anos que eu estudo nessa área. E eu comecei para mim, para o meu autodesenvolvimento, né? E isso foi crescendo, foi tomando um corpo que eu falei assim, não, outras pessoas têm que conhecer isso, sabe? Precisa, de repente, prevenir, né? Tá mais pronto do que eu estava, né? Porque daí você minimiza, não vai acontecer de você não errar. Você vai errar, mas você vai minimizar esses erros assim no decorrer do tempo, porque a Marlise estava comentando sobre a questão antes aqui do sustentar, né? Isso. Como que a gente sustenta esse período da vida se você não se preparou para ele? Então, assim, e você sustenta emocionalmente e financeiramente também. Porque o financeiro, você precisa do financeiro para sustentar esse emocional também. Claro. Então é muito nesse sentido. Mas qual foi a pergunta mesmo? História. Cara, olha essa risada, sério. Presta atenção. Beth, sabia que eu te admiro muito? Assim, ó, eu fico pensando. Eu comentei com você de novo com a minha sogra até. E eu te admiro muito porque você já aposentou, chega uma hora da fase da tua vida que você fala assim... Uma galera parece que espera a aposentadoria para viver com uma férias permanente. Que também é uma ilusão nos tempos que a gente deve falar nisso também. Ainda mais hoje, agora com essa bomba da questão até do roubo do INSS, entre outros que a gente está vendo na política... A gente vê o quanto que realmente a gente tem que pensar por esse lado, porque não dá para você depender de um órgão. Antigamente, a gente tinha essa cultura de você paga o INSS a vida toda, vai chegar lá com uma determinada idade, vai pegar teu salário e vai viver relativamente bem com as condições que a gente tinha antes. Hoje a gente já sabe que não precisou nem estourar essa bomba, que a gente sabe que o INSS vai estar falido. A minha idade, quem não se aposentou, provavelmente tem que ter um plano B, C e D, porque realmente não vai dar pra gente depender e viver bem, né? Com a aposentadoria. Mas aí quando eu vejo você, assim, buscadora, eu acho que uma palavra que te define é buscadora. E é lindo de ver, sabia? É lindo de ver. Obrigada. Fico bem feliz de ter encontrado, de ter trilhado contigo esse caminho, porque fico muito orgulhosa, porque não tinha porquê, né? Tinha porquê seguir lá a vida e tá fazendo tudo isso, e é uma inspiração. Realmente uma inspiração e que sirva pra gente de inspiração. E aí, Má, você que conhece a Beth já faz um tempo e também você trabalha exatamente com mulheres assim. Exato, Como que você enxerga essa parte da transição no momento de vida? E como que a gente pode direcionar as pessoas que estão agora meio perdidas? Parece que vai chegando essa época, parece que o cansaço vai batendo. Isso é inerente. Também causa uma frustração, porque a gente faz uma série de comprometimentos conosco ao longo do ano e aí chega agora meio que a ficha cai. Você não conseguiu cumprir nenhuma delas ou algumas, outras falharam e aí vem uma autocobrança gigantesca. E como que a gente prepara isso e como que a gente vive com mais leveza e autenticidade? Que lindo.
Bom, antes de começar a falar sobre isso, essa questão da Beth, né, ter ido buscar uma vida com mais significado, vai buscar e estuda tudo isso e traz isso para o dia a dia dela, nas perguntas, nos questionamentos, sempre. É isso que faz a vida valer a pena, sabe? De verdade. Porque quando, por exemplo, eu me especializei nessa fase da vida, que é a fase que a gente chama de depois da crise da meia-idade ou a partir da crise da meia-idade, que não é uma idade cronológica. A gente tem, dentro da teoria junguiana, tem lá, a partir dos 35 anos, quando começa a se questionar realmente o que eu vim fazer nesse mundo. Né? O que faz sentido para mim? De repente, há muitas pessoas, e eu até ouço bastante teus podcasts aqui, e eu vejo que muitas rompem com a carreira, mudam e se questionam sobre isso, mais ou menos nessa faixa de idade, a partir dos 35 anos de idade. Mas isso não é uma regra, né? Porque o que acontece não é uma idade cronológica, é uma idade psíquica, que a gente começa a se questionar o que fazer para que a minha vida realmente tenha mais sentido. Normalmente, a gente chama de meia-idade, que é quando você já cumpriu todos os papéis que foram impostos para nós, né? A gente já deu certo, já construiu uma carreira profissional, já tem, né, já constituiu família ou não, mas enfim, já fez uma série de papéis que são impostos de uma forma totalmente inconsciente, como se a gente entrasse numa Matrix e tivesse que cumprir tudo aquilo. E de repente você olha e sente um super vazio. E agora? Sabe? Será que tudo isso tem sentido para mim? Será que esse casamento, será que esse emprego, esse trabalho, essas pessoas que eu convivo, realmente me desafia como alma? Como alma. Essa que é a pergunta, sabe? Porque os papéis a gente já aprendeu a responder de forma minimamente funcional, né? E, então, esse é o ponto inicial de uma jornada sem fim, na verdade, né? Então, quando você pergunta assim, como é que faz o final do ano, né? Agora a gente, muitas metas, muitas ideias e planejamentos, e daí você olha para trás e fala, putz, não consegui realizar muita coisa. O que eu posso te dizer com todo o meu coração, o que eu vejo assim, é importantíssimo a gente colocar metas, é importantíssimo a gente ter objetivos, porque isso é como se nos norteasse para a vida. Mas o mais importante é que a gente, a cada momento, ao buscar essas metas, a gente esteja presentes no sentido de observar outras oportunidades, as possibilidades que vão surgindo no dia a dia. Essa é a vida real, na verdade. A gente planeja, por exemplo, segunda-feira eu ia fazer meu ensaio de fotos. Tivemos um imprevisto, não pude fazer. O que eu vou fazer com o meu dia se todo dia estava programado para isso? E é assim que a vida funciona. Daí você estará, tá bom, não era o momento, não gostei daquele cabelo mesmo. Não gostei daquele cabelo. Que bom que eu não fosse filmada com aquele cabelo. Entendeu? Então, assim, o planejamento ele é fundamental para a nossa vida, para dar essa estrutura psíquica e mental que a gente precisa. Mas o condicionamento emocional, psíquico, tem que estar sempre numa abertura. Que daí, né, os especialistas chamam de flow, seguir o flow. Ok, é seguir o flow, observar os sinais da vida, observar as sincronicidades, mas tudo isso é presença. Ok. Não vou fazer isso? O que eu posso fazer de melhor agora? Porque a gente está nesse momento aqui, a gente está vivendo essa experiência de vida com um tempo determinado, né? No máximo aí 90, 100 anos. Nossa, e o que tá nós ótimo. vamos fazer com essa energia que nos cabe? Então, quando você pergunta assim, a pessoa se sente frustrada porque chegou no final do ano e não cumpriu as metas, o que eu posso dizer é se ame.
se respeite, olhe para tudo que você conseguiu fazer no teu dia a dia e fala, putz, fiz o meu melhor, sabe? Ontem eu até estava falando sobre isso, né? A gente não valoriza a quantidade de esforços que a gente faz. E muitas vezes a gente fica buscando, aliás, até é isso que acontece até essa metade da vida. A gente buscou o reconhecimento e a validação fora. A partir da segunda metade da vida, que é esse movimento que de alguma forma acontece, seja através de uma depressão, de uma, sei lá, de uma crise mesmo, né, de não querer, de se perder no meio do caminho, é um momento em que a gente precisa começar a fazer uma coisa chamada autovalidação. E isso é um exercício diário. Por isso que eu sempre te falo, né, o negócio que eu tenho aqui, que eu tatuei, orai e vigiai a todo dia. Sabe? Todo momento, realmente numa vigilância para se cuidar, para se amar, porque a gente não aprendeu a se amar, a gente aprendeu a se cobrar, né? Se punir, se culpar, né? Então a gente passa o tempo inteiro com a nossa agenda ali, com aquela quantidade de coisas que a gente colocou na agenda e falando, putz, não deu, não fiz, não, tá diferente. Não é muito mais fácil a gente aceitar que a vida é assim? E se abrir para isso. É que é difícil, né, Má? Tipo assim, você tem que ter um certo nível de consciência já um pouco aberto para você compreender e aceitar, meio que soltar. Mas aquele rompimento, assim, como é que faz para pessoa que não tá enxergando mesmo? Cada um tá vendo a perspectiva com o óculos que tem. Lógico. Com certeza. O mesmo copo do jeito que você vê, talvez tenha a mesma cor. Até as cores foram desenhadas, leis, padrões, para meio que dar uma regência pra gente. Mas o azul que tu enxerga é diferente, provavelmente, do azul que eu enxergo. Foi comedido que uma frequência dessa cor de tal até a tal chama-se azul. Não tem como a gente saber se o que a gente enxerga é igual. E eu, quando isso caiu a ficha, eu falei, tá, mas e quando a gente tira uma foto? A gente tirou a foto, eu vejo a foto é a mesma. Sim, mas é a percepção, por isso que a Matrix ela é mental, né? É por isso que quando a gente fala, quando eu falo do sistema de Matrix e cada um tá vivendo no seu, realmente é uma realidade, é um entorno baseado nos caminhos, nas decisões que a gente toma ao longo da vida, que eles vão realmente afunilando para desenhar um universo específico para cada um, que foi moldado com o próprio óculos. Se a pessoa já está vivendo aquilo ali, a gente, num hábito, tá lá, 35 anos, sei lá, que seja 20 anos. Eu tô querendo descobrir isso, talvez para eu ganhar o prêmio Nobel. Olha só a humildade. Porque se a gente conseguir mapear, isso é uma conversa que eu tenho direto com meu marido, assim. Quando a gente viaja, a gente adora ir viajando e ir conversando. E eu vou fazendo 1.995 perguntas, que é o meu jeito. Ele me responde uns 50% delas, as outras 50% ele fica bravo, porque eu quero saber se aquela plantação é de milho ou se é de arroz. E ele fala, o que isso vai servir na tua vida? Eu falo, não sei, mas se um dia eu precisar, eu já sei. Aí, entre esses embates de viagem que a gente adora, a gente sempre faz esse questionamento, porque depois que um desperta, e eu não sei em que nível eu tô do despertar, se eu tô no nível 1, nem sei nem quantos níveis existe, sei lá, né? Tô nessa busca. 8 bilhões. Já temos uma 8 resposta. bilhões de níveis. Meu Deus, já me São gerou 8 até... bilhões de planetas girando em torno Não, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas, exato. Nossa, Então, Deus. cada um São tá 8 num bilhões nível. de mundos, na verdade, né? Eu entendi a tua pergunta, mas isso também é retórico, né? Vamos perguntar sobre isso. Se não é mais ou menos é isso? São 8 bilhões de formas de pensar, porque cada um é único? Sabe? E esses níveis de consciência, a gente estuda isso na Unipaz também, né? Claro que os cientistas, os estudiosos, a gente é super grato, né? Quem seríamos nós se a gente não tivesse as pessoas que fazem essas classificações, esses estudos e trazem para nós, e isso daí é luz, né? É luz, e daí o que acontece? Mas tudo isso, ainda assim, é pequeno diante da dimensão humana,
sabe? Dentro da Unipaz, a gente estuda muito sobre a questão da complexidade humana. Então, quando você fala assim, não, eu ouço muito falar isso, né? Porque eu me considero uma... Como é que é assim, a expressão? Aquela pessoa que sonha com um mundo melhor, como nós todos aqui, mas... Tipo Gabriela, Maia... Otimista demais, Poliana. Não, mas é que tem uma questão assim de... a pessoa que fugiu a palavra. Sonhadora? Sonhadora não, Utopia. mas ela é utópica. Eu sou uma utópica praticante, entendeu? A gente precisa da utopia para viver. A gente precisa dessas metas, desses sonhos, dessas coisas lindas que dizem pra gente, olha, faça isso porque você vai ser feliz. Isso também faz parte desse processo. Então, quando a gente tem uma meta, é isso. Essas ilusões, as utopias, elas servem para nos levar para essa busca. Porque você começou trazendo essa história da Beth, né? Nossa, de todas nós, na verdade, aqui, todos os meninos e quem for, somos buscadores, né? Então, esses níveis de consciência, eles estão muito atrelados com as referências históricas cósmicas, globais, né? E também com a nossa o nosso microcosmo, a nossa forma de visão. Agora, é importante que a gente tenha utopia, tenha sonhos, tenha vontade de ser melhor ou de desbravar mais. Para quê? Só para correr atrás. Porque é correndo atrás que a gente vai crescendo, que a gente vai melhorando. E essas imagens que ela está falando, né, que a gente traz dos sonhos, da utopia, tem um autor, um teórico da psicologia, que é da psicologia pós-junguiana, o James Hillman, que ele fala do fazer alma. Ele não diz que a alma já vem pronta. Você vai construindo essa alma. E é por meio dessas imagens que você cria na tua cabeça sobre o azul que cada um vê. Então, o tom do azul que cada um dá cria uma imagem que vai fazer a alma. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Entende? E você vai no mundo fazendo alma. Entendeu? Então, é muito interessante isso. Eu gosto. Nossa, eu amei isso. Porque ontem eu faço um curso de filosofia, né? E, gente, eu vou contar essa experiência aqui, porque eu quero muito agradecer e eu vou fazer uma propaganda. E eles nem sabem que eu tenho um podcast, né? Mas eu vou fazer a propaganda porque... Tá te fazendo bem. Tá me fazendo bem, porque eu quero que enchem de gente aquele lugar. Porque eles... Pela primeira vez na minha vida, eu tô numa sala de aula. Não porque eu tô almejando um salário, ou um cargo, ou uma profissão... Ou porque eu preciso evoluir pra isso, ou pra aquilo. Ou porque eu não sei o que eu quero ser... Primeira vez eu sento numa sala de aula e eu quero agradecer também a Janaína que veio no podcast, porque foi ela que foi falando pra mim, assim, quando eu conheci ela, falou, Lud, você tem que entrar lá. E aí eu tenho que entrar lá, então. E aí, Nova Acrópole, fica aqui em Curitiba, que é uma escola de filosofia pra viver. E às terças-feiras. E quando eu tô lá, ontem eu tava passando mal, e mesmo assim fui, porque eu vou. Porque eu quero estar lá. E porque pela primeira vez eu tô lá pra mim. E aí, é a primeira vez que eu tô num lugar que não só assim... Porque a gente se encontra, tipo, de vez em quando. Mas no meu meio, que eu mais vivo, eu sou um extraterrestre. Porque o jeito que eu penso é muito diferente do meu meio. Ela então aí começou o processo dela já. Já começou o teu processo de transição. faz de olhar tempo. pra dentro. Faz tempo. Falei com a Má. Começou, eu tinha uns 28. Só que aí que tá. Não sei... Não, né? Mas acho que não tem fim.
Não, Não. com certeza. Acho não, tenho É que nem certeza. menopausa. Não tem fim. Será? Meu Deus. Cara, olha esse episódio que maravilhoso. Não A tem gente fim. Doida. Ai, Amo. Beth, você é fantástico. Obrigada. E aí lá eu tô no meio de um monte de gente que é igual a mim. E é como se fosse a minha tribo. E eu me É tudo sinto de bom. uma índia. Linda, feliz, Isso. conversando com pessoas que entendem o que eu falo, ou que pelo menos, tipo, não que as outras não entendam, mas que não. Tá na Não mesma, entende, na tá mesma tudo bem. ideia. Mesma vibração. aham. Marcos, como é que nós vamos fazer com a Beth rir num episódio inteiro? Tô tirando foto e gravando aqui, ó. Maravilhosa. Beth, como é que você leva toda essa alegria pra ensinar as mulheres a aceitarem também a parte do financeiro? Porque é um tabu. É um tabu ainda que a gente tem. O financeiro, às vezes, a gente delega pros homens, ou ainda a gente vive gerações que foram assim. E por que nasceu esse propósito, assim? Como que foi e como que você trabalha hoje pra despertar isso nas mulheres? Então, você falou a palavra certa, é despertar mesmo. Porque, assim, elas só vêm quando despertam, com vontade de despertar, né? Aí elas buscam essa... Que nem você buscou lá Nova Acrópole, a gente buscou no Unipaz. E aí tem essas coisas de trazer o conhecimento, né? Mas falando de imagem, né? Financeiramente, cada um tem uma imagem do dinheiro. Dinheiro simboliza alguma coisa. Claro. Então, tem toda uma história familiar, de antecedentes, de descendentes, de tudo que cultural naquela família, de uma forma de ver o dinheiro, entendeu? E muitas vezes a gente, aí falando de estatística, tem uma questão do dinheiro ser sujo, do dinheiro não ser, né? Essa coisa de ser muito, como é que eu vou falar? Vinculado ao... Está vinculado ao poder. Como é que fala aquele negócio que o rico não entra no reino dos céus? Isso aí é arquetípico. Entendeu? Então a gente cria várias imagens, isso é uma das imagens, né? O dinheiro é sujo, o rico não entra no céu. Ganhou se dinheiro, tem virou dinheiro, snob. ou ganhou. Se tem muito dinheiro, deve ter roubado. Verdade, tem muito isso. Verdade. Não, isso tem muito na mulher também, né? Subiu na vida porque, né, conquistou o poder. Sim, a gente entendeu. Entendeu? Mas é verdade. Então, assim, gente. tem muitas Claro, crenças. claro que Então, é. assim, qual é a crença de quem está vindo buscar conhecimento, buscar segurança? Hoje em dia, muitas mulheres se separaram, muitas mulheres optam por ficar sozinha, por não ser mãe. Hoje a gente tem muitas liberdades, muita informação. E, assim, como é que a gente garante uma vida financeira se não for através do homem, que a gente aprendeu que o homem é que cuidava da questão financeira? Nosso futuro estava garantido. Até que ele arrumava outra e ia embora também, era uma situação que acontecia, ia embora e a mulher ficava sozinha, né? Então, hoje, a mulher opta por ficar sozinha e muitas vezes ela não sabe nem o que fazer com dinheiro, como lidar com dinheiro, né? Então, assim, como é que a gente desvenda isso? Como é que desperta isso? Com um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Ao mesmo tempo em que você está ali lidando com o teu próprio dinheiro, fisicamente, materialmente, né? Na matéria, simbolicamente, o que tem por trás dessa ação? O que tem de desejo por trás disso? Né? E como que eu me cuido sem dinheiro no futuro? Não tem, né? No Entende? presente. No presente. Não. Não, Eu mas entendi você a tua falou, colocação, tô brincando. porque ela falou Tô brincando, a gente precisa de dinheiro o tempo inteiro, o né? tempo inteiro para tudo. É pra então, tudo, gente. caminha, entendeu? Sim. E como ele desestabiliza a gente emocionalmente. Sim. Cada E pessoa. como você já está vivendo, até por conta do seu meio, o seu ciclo, por que você veio dar esse enfoque mesmo para mulheres mais maduras? Veio despertar essa consciência para a pessoa se preparar? Justamente porque está acontecendo isso, né? As mulheres estão... É uma demanda.
Então, assim, aconteceu já comigo, entendeu? Então, assim, eu também fiz um planejamento, né? Que a vida Que é o foi. norte, É né? o norte. É o norte, e aí as coisas vão E a acontecendo vida tudo vai se diferente. colocando, Não, isso não garante que a pessoa lá no final, ou lá no final da meta dela, ou para quando ela projetou ter dinheiro para a vida dela, para a aposentadoria, quando ela quer parar. Quando pensa, né? Quando pensa, né? E aí, assim, eu pensei nisso. Como vai ser o meu futuro? Hoje, as mulheres estão se preocupando mais com o futuro porque elas estão vendo que estão ficando sozinhas. E podem ficar sozinhas mesmo. Entendeu? Não existe nada seguro. O relacionamento que dava essa segurança antigamente não tem mais isso hoje. Nem ela quer. E esse é um ponto importante. Porque antes a gente que eu digo as nossas gerações passadas, muitas vezes permaneciam ali no sofrimento porque não tinha o que fazer, né? É uma submissão, como né? se não tivesse uma outra alternativa. Porque E não mesmo, e não emocionalmente não tinha. E né? nem financeiramente. Nem financeiramente, nem... Nada. Agora, como o financeiro pode dar suporte emocional e o Exato. emocional pode dar suporte Nossa Senhora. financeiro, entendeu? Porque quando você sai nessa busca, você vai uma estratégia, aí é o que entra a questão da dignidade, né? Que daí são seus valores. Não é valor material do dinheiro em si, mas valores pessoais, humanos, subjetivos, o valor de cada um, né? Então, assim, o que eu quero para mim? Começar a definir o que quer, como eu chego ao que eu quero, né? E o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Então, assim, você começa a você faz escolhas, antes você não fazia, você ficava no escuro, esperando, né? E ainda assim, no meio do caminho, vai acontecer isso que a Mar falou, que é deixar fluir algumas coisas que não vai acontecer do jeito que você queria. Então, foi por meio de um erro desses que eu cometi na minha estratégia de aposentadoria que que caiu a minha ficha de que outras pessoas passam pela mesma coisa e que eu posso ajudar as pessoas a evitar de ser tão dolorido isso, né? Muito bom. De ser doloroso, na verdade. Muito bom. E trazer para consciência de que é possível fazer alguma coisa, né? De fato. Sim. E juntou toda a tua experiência. E é engraçado, porque daí você se aposentou, trabalhou com isso a vida toda, agarrou um ranço das planilhas para depois entender que é aquilo que... Como é que é essa história rapidinho, Beth? Conta aí. Quando eu me aposentei, eu peguei um ranço. Um ranço de planilha. Eu não conseguia nem fazer as minhas próprias contas, né? E sempre fui eu que cuidei das contas, né, da família. E aí eu não conseguia. O que eu fazia? Pegava a planilha, abria um mês, agendava tudo e tal. Papai falei, agora só mês que vem que eu vou mexer nesse negócio. Já deixava tudo assim, né? Porque eu não conseguia, porque eu trabalhava muito com planilha, né? Então, e aí, agora eu estou voltando para isso de uma forma mais leve, digamos assim, que se eu for tentar colocar palavras para isso, vamos dizer que a planilha criou alma. Uhum. Significado, né? Significado. Ressignificou. Exatamente. Ressignificou. Então ela mesmo. tem ela serve ao mundo de outra forma. Exato. Hoje. Antes ela servia lá para organizar, responder para a empresa, organizar, definir metas. Tinha toda uma questão, né, do trabalho em cima daquilo, mas era muito trabalho só. Agora ela ganha alma, no sentido de que ela ajuda, ela ganha estratégia, viver com dignidade, um futuro melhor, entende? Então é outro enfoque para ela. Você sabe isso que eu tenho é bem isso, assim, dessa coisa da alma e do significado, né? Bom, também tive todas as meus lutos, minhas quebras de paradigmas, e hoje essa coisa de ser uma mulher independente, ter que cuidar dessa parte que eu também negligenciei muitos anos,
Eu brinco assim, que quando eu começo a ficar muito ansiosa, eu corro para planilha. Sabe, eu corro para olhar o meu lado financeiro também, né? Claro que eu tenho um trabalho ostensivo de autoconhecimento, eu falo, e a gente tem, né, Beth? A Beth também é assim, mas que dá um trabalhando o cão, ser quem eu sou. Mas eu digo assim... Investimento. Investimento e tal. E fora que todo o trabalho está direcionado para isso, mas a gente não pode esquecer das outras áreas da vida. E às vezes, quando eu me sinto muito ansiosa com o futuro, é a planilha que te aterra. Que me aterra, entendeu? Que diz assim, calma, você tá planejada, você tá organizada. Isso que você está gastando está dentro do teu budget. Você pode fazer isso. Porque quando fica na mente, é isso que essa questão importante do autoconhecimento. Quando está só na nossa mente, a mente, acho que é a função dela, né? Criar. Ela cria. Sim. Ela cria, ela imagina. Sim. Só que, infelizmente, o nosso mundo dual, ele põe o foco no negativo. Sim. Então, a mente cria problemas, monstros gigantes. Então, se você tem as coisas como no trabalho da Beth, planilhado, organizado, você sabe até onde você pode ir, você sabe o momento que você extrapolou, porque... você extrapolou e vamos lá, de onde que eu vou tirar dinheiro então? Vamos dar uma segurada, ou vamos trabalhar mais. Exato. Então, assim, a planilha, a organização... não é só economizar. Exato. É alavancar também. Exato, onde é que eu vou, né, conseguir mais e tal. Então, assim, esse mês eu preciso acelerar minhas vendas, Só que se a gente não tem isso organizado, se você não prioriza isso na tua vida, aquilo fica gigante dentro de você. E isso causa um monte de ansiedade, um monte de... Eu falo que assim, tudo na vida é respiração, né? Então, assim, se você tá muito ansiosa, a tua respiração fica curta. A tua respiração ficando curta, você tá jogando um monte de neurotransmissores ali negativos e tá alterando todo o teu sistema nervoso, né? Então, todo tipo de causas externas que chegam na gente, né? Como, sei lá, o boleto que chega e você não tem condição de pagar. E se você não tem uma organização mental, uma organização para onde fugir, aquilo fica enorme dentro de nós. Claro. Sabe? Então, claro. Eu super honro essas mulheres né? Eu vejo assim que, de verdade, assim, a gente está passando por uma super revolução. Né? Todos esses assuntos que a gente está tratando agora são novos. As nossas gerações, as nossas mães não tinham a menor chance de estar falando sobre isso. Então, é uma revolução muito bonita. Né? Eu falei agora para a Beth, falei assim, cara, eu sou muito feliz de hoje poder presenciar tanta coisa. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui no shopping, tem um espaço que se chama Hub de Energia. Não é só a energia do carregador do celular, ele tem uma máquina de massagem. Guria, eu sonho com isso, eu sou utópica. Eu sonho com isso há tantos anos, da gente conversar sobre energia psíquica, como é que a gente se equilibra emocionalmente, quais são as ferramentas. E eu trabalho muito com a questão da respiração. Porque eu digo assim, aprendi isso na Unipaz. A gente chega no mundo, a gente inspira, né? Inspira e começa a vida. Quando a gente sai, a gente expira. E nesse meio tempo, para ficar vivo, a gente precisa respirar. Só que a gente esquece que a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos poderosa de autorregulação, que é a respiração. Então, todo o trabalho da minha metodologia FEM, que a gente fez juntas, está muito baseada nessas ferramentas, né? De esse autoconhecimento, esse olhar. Gente, a gente precisa estar aberto para realmente desvendar esse mundo interno. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente começou a falar de planilha. E planilha é materialização. E materialização das coisas é importante. Então, quando você lembra de respirar, você está dando um comando para o teu cérebro de pôr o pé no chão, de estar presente.
sabe? E daí você vai aumentando a tua capacidade respiratória, você vai se regulando. Então, se você tem ansiedade porque você tá nervosa, porque as contas estão chegando, você não tem dinheiro para pagar, respira e vai para a planilha. Muito bom. E você fica aí com essa. E se você quer saber o próximo episódio, como é que vai ser, a gente vai falar um pouco mais sobre como você pode começar a se planejar para entender e respirar de uma forma melhor. E conhecer mais a história da Marlise e o que ela faz e a metodologia do trabalho dela. Então, fique ligado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.